Sabe quando você está assistindo a uma série e em determinado momento algumas mudanças começam a acontecer na vida do personagem principal? E essas mudanças vão desde um novo visual até uma nova postura diante de algumas situações. Ao assistir isso, fica claro para nós que o personagem está vivendo o início de um novo capítulo. E de fato, essas mudanças costumam marcar o início de novas temporadas dentro das séries. Você já sentiu isso na sua vida? Aquele momento em que você se olha no espelho e percebe que algo está diferente, que algo novo parece ter acabado de começar em sua vida. Em momentos assim, nos sentimos vivendo dentro de uma série, e algo dentro de nós diz que uma nova temporada acabou de começar. Em momentos assim, precisamos firmar os nossos passos, respirar fundo e começarmos a nos despedir do passado, de uma vez por todas. É sobre isso que nós iremos conversar na reflexão de hoje. E aproveitando que esta semana acabou de começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e motive os outros a começarem essa semana do jeito certo, com muita motivação, sabedoria e inspiração. Eu sou Edivaldo Oliveira e você deve me conhecer do meu outro canal, Minuto com Deus, onde postamos mensagens bíblicas todos os dias para te ajudar em sua caminhada de fé. Se inscreva aqui nesse canal também, pois aqui nós postamos reflexões para ajudar na melhoria da sua saúde mental. Quem dera se pudéssemos aprender com o erro logo na primeira vez que o cometemos, não é mesmo? Mas infelizmente o que acontece é o completo oposto na maioria das vezes. Cometemos o mesmo erro 1, 2, 3 e até 20 vezes antes de tomarmos uma decisão definitiva. A verdade é que nós sabemos exatamente onde temos errado e sabemos exatamente o que precisamos fazer para eliminar tudo o que nos induz a esse erro. Mas por que será que nós simplesmente não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito? Pelo simples fato de que nós só paramos de cometer um erro quando ele começa a nos prejudicar de uma forma visível e preocupante. Por exemplo, o ideal seria que as pessoas começassem a se preocupar com a sua saúde antes mesmo que algo as prejudicasse. Mas a verdade é que a maioria das pessoas só começam a se preocupar com isso quando vão ao médico e descobrem que estão com sérios problemas. O ideal seria que as pessoas cuidassem de seus relacionamentos com zelo e carinho, mas a maioria expressa o quanto ama o seu parceiro apenas quando começa a existir uma crise no relacionamento. Da mesma forma, nós só dizemos basta para algumas situações quando essas situações nos prejudicam de uma forma absurda. Porém, se você quer viver uma mudança de vida, algumas atitudes antecipadas serão necessárias. O termo cortar o mal pela raiz é algo que usamos quando dizemos que algo vai ser eliminado da nossa vida de uma forma radical. Mas e se nós começássemos a nem sequer deixar que alguns males criem raízes em nós? É possível perceber quando algo começa a crescer em nós, algo que sabemos que não deveria nem ter passado pela nossa cabeça. O problema é a nossa falta de interesse de olhar para frente, por estarmos sempre interessados em olhar para trás, seja olhar para um passado distante, por exemplo, de 2 anos atrás, ou até mesmo para um passado recente, como o dia de ontem. É muito comum nos acostumarmos com coisas que nos prejudicam, e é muito fácil para nós nos apegarmos a coisas que só nos fazem mal.
Mas para iniciarmos uma nova fase em nossa vida, ou, como eu disse no início, uma nova temporada, vamos precisar nos arriscar no território incerto do que está por vir e largar o apego da certeza de tudo aquilo que um dia foi. É por pura comodidade que não abandonamos certos erros, pois mesmo sabendo o quão prejudiciais eles são para nós, eles ainda são conhecidos por nós, ou seja, estão dentro da nossa zona de conforto. Mas quem quer viver mudanças não pode ter medo de perder de vista a paisagem que o cerca no momento, com medo de que a próxima paisagem não seja tão boa quanto essa. O processo de desapego dos nossos erros de estimação é doloroso, claro, pois até então você não sabia viver de outra forma. Mas acredite, nenhuma mudança que seja para melhor te trará resultados prejudiciais, por mais incômoda e difícil que ela seja no início. Estabeleça a mudança que você deseja viver. Identifique o erro que está te impedindo de vivê-la e firme um compromisso com você mesmo, de que, de uma vez por todas, você vai abandonar aquilo que tanto tem te prejudicado e vai iniciar uma nova fase em sua vida. Os nossos erros só servem para uma coisa: para nos ensinar aquilo que não devemos fazer nunca mais. Existe uma forma de aprendermos com nossos erros, e para isso precisamos, primeiramente, reconhecer que eles de fato são erros. Pois muitas vezes usamos todos os nossos argumentos possíveis para defender os nossos próprios erros e tentarmos torná-los como coisas casuais. Após reconhecer e definir o que de fato tem sido seus erros, cabe a você decidir para qual rumo você deseja conduzir a sua vida. Ter responsabilidade consigo mesmo é algo muito difícil e exige muito autoconhecimento e sabedoria. Mas apenas quando você conseguir se levar a sério, levar o seu futuro, as suas escolhas e o seu caráter a sério, é que você vai ser capaz de firmar o seu passo e caminhar em direção a uma verdadeira mudança de vida, mudança de atitude e de mentalidade. Existem coisas que só você vai poder fazer por você mesmo. Mas veja, você está aqui nesse momento, ouvindo essa reflexão logo nesse início de semana. Então, use isso como um combustível para não desistir da mudança de vida que você tem buscado. E dê a cada dia um novo passo em direção a ela. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: de uma vez por todas. Corra atrás dos seus objetivos, faça escolhas agora pensando no futuro que você deseja ter, sonhe com aquilo que você deseja adquirir e corra atrás, para que os seus sonhos se transformem em realidade. Tudo isso são coisas que ouvimos o tempo todo e todas elas são fundamentais quando estamos buscando o sucesso. Mas será que são mesmo? O que significa ter sucesso na vida? Para alguns, o sucesso é ser uma pessoa com muitos bens materiais, que tenha o carro do ano, o celular de última geração, uma casa própria confortável e ter bastante dinheiro no banco. Para outras pessoas, ter sucesso na vida significa viajar muito, conhecer vários países, falar diversas línguas e ter o passaporte completamente carimbado. Outras pessoas pensam que ter sucesso significa ser pós-graduado em algum curso, dominar uma área e atuar nela, sendo profissional e muito estudado. Outros ainda acreditam que o sucesso é medido de acordo com
o tipo de corpo que você tem. E que se você tem um corpo atlético, definido e invejado, significa que você é uma pessoa de sucesso. Tem também aqueles que acreditam que ter sucesso significa ter milhares de seguidores. Significa postar algo nas redes sociais e ter centenas ou milhares de likes, de curtidas, de compartilhamentos. Mas e se eu te dissesse que existe um outro tipo de sucesso que vale muito mais do que qualquer um desses, mas que sempre o evitamos, pois ele é aparentemente o menos valioso? Ser uma pessoa de sucesso vai muito além do que você tem e tem muito mais a ver com quem você é. Não significa que ter bens materiais, viajar, se especializar não sejam coisas boas. De modo algum, são coisas ótimas. Mas não podemos confundir bens materiais e conquistas com sucesso. Quantas pessoas conseguem chegar ao topo do mundo? Elas adquirem muito sucesso, reconhecimento, fama, poder, dinheiro, mas ainda assim sentem um vazio enorme dentro delas. Isso acontece pelo simples fato de que ter sucesso na vida é algo complexo. E eu diria que é algo relativo a cada ser humano também. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas sérios com a sua mãe e simplesmente não consegue manter um bom relacionamento com ela. Essa pessoa pode estudar e aprender tudo aquilo que deseja. Ela pode juntar o máximo de dinheiro que conseguir juntar, pode conhecer um número gigantesco de países, mas lá no fundo do seu ser, ela ainda vai sentir aquele vazio e vai sentir aquele aperto no coração. Todas as vezes que olhar em volta e enxergar sua vida cheia de coisas incríveis, mas ainda vai se sentir infeliz, pois ela não pode dividir tudo isso com uma pessoa que ela ama muito, no caso, a sua mãe. Imagine também um homem que nunca conseguiu arrancar um simples sorriso do seu pai, pois quando ele nasceu, seu pai já era um senhor que já havia passado por muitas situações difíceis na vida e aprendeu a não sorrir desde sempre. Esse mesmo homem cresce e descobre que tem o talento de fazer as pessoas rirem. Ele começa a estudar, começa a se aprimorar, se torna um grande comediante. Dia após dia, ele lota teatros com pessoas que dão gargalhadas com qualquer coisa que ele diz. Porém, todos os dias, após os seus espetáculos, ele continua se sentindo frustrado, pois aquele que ele gostaria de fazer sorrir parece não achar graça nenhuma em nada do que ele faz. Veja bem, este homem, mesmo tendo um público enorme de pessoas que o acham hilário, ele não sente que tem sucesso. Às vezes, você tem buscado preencher vazios na sua vida, conquistando bens materiais, títulos, status, quando na realidade, alguns vazios não podem ser preenchidos com nada disso. Às vezes precisamos dedicar tempo para conquistarmos o sucesso em determinadas áreas da nossa vida. Precisamos dedicar tempo à nossa saúde mental, se quisermos ter sucesso em nossas relações. Não adianta ficarmos conhecendo mais e mais pessoas, ficar nos cercando de um grupo de pessoas que dizem tudo aquilo que gostamos de ouvir, quando, na realidade, precisamos conversar e consertar algumas coisas com pessoas que já estão em nossa vida. Outra coisa sobre o sucesso que não nos contam é que muitas vezes corremos atrás daquilo que nos dizem ser o correto, aquilo que nos falam que vai garantir o nosso sucesso. E mesmo depois de conquistarmos essas coisas, ainda continuamos a nos sentir infelizes e incompletos. Isso acontece pelo simples fato de que aquilo que é um grande objetivo de vida e uma grande realização para alguns, para você pode não passar de uma simples
etapa da sua vida que foi concluída. Por exemplo, tem pessoas que têm o desejo profundo de aprenderem a dirigir, de terem o seu carro próprio e lutam muito para conseguir tirar a carteira de motorista. E de fato, para essas pessoas, isso é algo muito grande, muito importante. Então, quando elas conseguem tirar a CNH, elas comemoram, elas fazem textos gigantescos sobre isso nas suas redes sociais. E dessa forma, mesmo que não intencionalmente, elas criam a ideia de que tirar a carteira deve ser o grande objetivo de vida de todas as pessoas. Da mesma forma acontece quando as pessoas se casam, pois elas não escondem a felicidade e a euforia pelo casamento. E também, de forma não intencional, criam a ideia de que o casamento deve ser o objetivo principal na vida das pessoas. Acontece que algumas pessoas que veem toda essa comoção se sentem deslocadas, pois elas pensam que não ligam tanto assim para o fato de saberem ou não dirigir, e algumas realmente não têm planos de se casarem. Por isso eu disse, sucesso é algo muito particular, é algo relativo e vai de pessoa para pessoa. Às vezes você está correndo atrás de algumas coisas em sua vida com essa ideia de que apenas quando você as conquista é que você de fato será uma pessoa de sucesso. Mas reflita, você está buscando isso porque você quer ou porque te disseram que é o certo a se fazer? A vida é curta demais para mirarmos em alvos que nem são nossos. E o nosso tempo é precioso demais para tratarmos como prioridade aquilo que nem é essencial para a nossa vida. Se existe uma coisa que nós evitamos ao máximo em nossa vida, são os imprevistos. Nós preferimos ter tudo anotado, tudo planejado e esquematizado, e não gostamos de lidar com nada que fuja ao nosso controle. Pois a vida já é cheia de situações cujas soluções não estão ao nosso alcance. Porém, existe outra coisa que nós evitamos ao máximo, um fato que nós não queremos aceitar muitas vezes, que é a ausência de respostas para todas as coisas. Hoje em dia, nós temos acesso imediato a qualquer tipo de informação. E isso por si só já cria em nós a ideia de que sabemos todas as respostas para qualquer coisa que surgir na nossa vida. E mais, ainda pensamos se temos as respostas para os dilemas dos outros também. Temos respostas prontas para crises de relacionamento, para crises de identidade, para problemas financeiros, conflitos familiares, dificuldades mercadológicas, crises de autoimagem, problemas de saúde mental e etc. Parece que tudo está no nosso manual, mas a verdade é que tentamos nos cercar de respostas para tudo, para nos pouparmos de encarar a realidade de que nós não temos todas as respostas. Queremos encontrar sentido para todas as coisas que acontecem conosco. Queremos que tudo tenha um propósito claro e definido, quando na realidade a vida é cheia de situações sem sentido, que vêm do nada e ninguém sabe dizer ao certo o porquê. Você pode conversar com 5 pessoas diferentes a respeito de um dilema pessoal e perguntar qual é a opinião de cada um deles, e todos eles vão te dar uma resposta diferente, com base nas suas convicções e nas suas experiências pessoais de vida. Achamos que é sinônimo de sabedoria o fato da gente dizer ter todas as respostas para tudo. Mas sabe quem age dessa mesma forma? As crianças. Certa vez eu estava ouvindo algumas crianças conversando, enquanto esperava a minha vez de ser atendido no hospital. E o que eu ouvi foi muito engraçado. Os 2 meninos estavam brincando, até que um deles disse assim:
O leite que nós usamos para fazer achocolatado vem do espaço, de um lugar chamado Via Láctea. Então, antes do homem ir até a Lua, ninguém aqui no Brasil bebia leite. A outra criança apenas concordou, pois ela provavelmente queria mostrar que aquela informação não era novidade para ela. Ela queria mostrar que, obviamente, ela já sabia daquilo. Achar que tem todas as respostas ou agir como se de fato tivesse não é sinal de grande sabedoria. Na realidade, é um sinal de imaturidade. Pois quando você é incapaz de recolher o seu próprio ego e simplesmente dizer "eu não sei" diante de algum dilema ou de alguma situação, você prova que o seu ego é maior do que a sua vontade de aprender. E que você busca ter todas as respostas, não para ser alguém sábio, mas para que te considerem mais sábio do que as demais pessoas. Entenda isso. Se você busca por um crescimento pessoal para ser maior do que alguém, você nunca vai conseguir. Pois a única pessoa que você deve superar dia após dia é você mesmo. Você não tem todas as respostas do mundo para todas as situações. E isso não te torna insuficiente, apenas te torna humano. Não nascemos para ter todas as respostas, pois algumas coisas não precisam de respostas, mas sim de serem vividas. Causa um pouco de aflição e desespero essa ideia de aceitar que nem tudo tem um porquê e que nem tudo tem uma resposta. Eu sei, mas ao mesmo tempo é libertador, pois tira você da posição de invencível e te coloca na posição de eterno aprendiz. Passamos por esta vida querendo ser professores, e a matéria que queremos ensinar é sobre a vida. Mas veja só, você não tem o conhecimento geral sobre a vida. Pois por mais velho que você seja, você ainda está aqui, você ainda está vivendo. Se existe uma professora que ensina tudo para todos o tempo todo, esta é a vida. E as suas mais diversificadas e inusitadas situações. Então, se desapegue do título de detentor das respostas para tudo. Você não precisa chegar em um funeral, abraçar a pessoa que acabou de perder alguém e começar a falar palavras para tentar fazer com que aquela perda faça sentido para a pessoa. Pois eu acho que só quem já perdeu alguém entende o que é isso. Não existe nada que você possa dizer que vá trazer a pessoa que se foi de volta. Então, a coisa mais sábia a se fazer em uma situação como essa, ao invés de tentar elaborar uma resposta para essa dor, é apenas abraçar a pessoa que está ali vivendo o seu luto, oferecer a ela os seus ouvidos e a sua companhia. Isso diz muito mais do que 1000 palavras. E de uma forma indireta, você está dando uma resposta àquela pessoa de que a vida continua e você ainda tem motivos para continuar. E isso serve para muitas situações da vida, tanto as que você vê alguém viver, quanto as que você mesmo vive ou está vivendo. E serve para você refletir se você tem buscado respostas para todas as situações da vida ou se você apenas tem vivido cada situação, cada batalha e cada dia, um de cada vez, como deve ser. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu não sei de tudo. Se a partir de agora, o fato de você não ter todas as respostas não vai mais ser um problema para você. E, na verdade, será algo libertador.